Amados e queridos, a todos vocês, uma linda, esplêndida e abençoada noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Levi Salles. Tenho aqui no YouTube o meu canal. O meu canal, eu costumo dizer que ele vai na contramão da religião, pois eu não sou religioso, não sigo nenhuma religião. Eu me vejo como filho de Deus, assim como você também é filho de Deus. A diferença é que eu tenho o entendimento. A minha mente, ela foi aberta. O entendimento veio. Eu tenho a mente ativada. Hoje eu sou guiado e dirigido pelo Espírito de Deus, que habita no meu espírito, assim como habita no seu também. E no meu espírito ele testifica que eu sou seu filho. A religião, ela torna as pessoas religiosas. A religião, ao invés de ligar o homem, ela afasta o homem, porque a religião vê as pessoas na carne e assim as julga e chega também ao ponto de condená-las. A religião vive de aparência, do que vê. E como nós temos dito, eu não sou aquilo que você está vendo e você também não é aquilo que eu estou vendo. Você é um espírito revestido de carne e sangue, assim como eu também sou um espírito revestido de carne e sangue. Deus, ele habita no nosso espírito, porque Deus é Pai dos espíritos e não Pai na carne. Pois bem, eu quero hoje falar acerca de um assunto, como eu sempre digo, polêmico, porque se torna polêmico para os religiosos, porque os religiosos têm ritos, têm liturgias, praticam cerimoniais, têm uma suposta autoridade espiritual que é um homem como um simples mortal sobre a sua vida, vive debaixo dos seus preceitos, dos seus achismos, segue ainda os rudimentos, vive antes da cruz, como se judeus fossem, como se a lei fosse dada para eles, e é sobre isto que eu quero falar. Eu vou ler em Romanos capítulo 8, versículo 10, que diz assim: mas se Cristo está em vós, isso é o apóstolo Paulo falando nos seus dias, naquele aion, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Os judeus eram pecadores, transgressores da lei. Então Paulo se dirige a eles dizendo: olha, mas se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado. Porque Jesus veio para tirar o pecado do mundo de Israel. João Batista apontou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que mundo era esse que João Batista estava se referindo? O mundo de Israel. Porque todos os judeus eram pecadores, se tornaram transgressores da lei. E aí Paulo diz: mas o Espírito vive por causa da justiça. Então eu quero te dizer que todos os judeus que viveram antes da cruz, eles eram chamados de pecadores. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, 23, ele disse: todos pecaram, todos os judeus. João, na sua primeira epístola, ele fala que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, se referindo aos judeus. Por que eles eram chamados de pecadores? Porque estavam em Adão e Moisés. Eles estavam debaixo das obras da carne, império das trevas. Eram dominados por tudo isso. Então quem viveu antes da cruz, como os judeus,
eram pecadores, era um pecador. Os que viveram a transição, nascido antes da cruz, tornaram-se pecadores perdoados, porque viveram debaixo do pecado, como eu disse em Romanos capítulo 3, 23. Paulo, ao dizer isso, não estava contra a graça, como alguns afirmam. Ele estava antes da cruz. Paulo, ele morreu decapitado. Paulo tinha uma esperança de ver todos aqueles acontecimentos profetizados pelos profetas e pelo Cristo Nazareno, a grande tribulação que estava por vir, o juízo no ano 70, mas Paulo não teve o privilégio de estar vivo por aquela ocasião. Então a religião e os religiosos não aceitam que já nascemos na nova aliança, no ressuscitado. Eles trazem tudo para antes da cruz. Vivem na prática das obras, dos rudimentos. Seguem ainda o Cristo Nazareno, que veio tão somente para os judeus para cumprir a lei e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele morreu, sim, mas ressuscitou, aparece a Paulo e revela a Paulo o evangelho eterno. E Paulo é chamado o apóstolo da incircuncisão, porque a ele lhe é revelado este evangelho, para que os gentios fossem alcançados tanto quanto os outros que também crescem naquela revelação dada a Paulo pelo Cristo ressuscitado. Então, porém, nós não nos tornamos nova criatura, já nascemos novas criaturas, já nascemos perfeito nele. Ele não nos vê na carne, ele é espírito. E o espírito nunca esteve em estado de salvação nem de condenação. Então eu não preciso me arrepender de nada, porque eu nunca fui pecador, eu não sou pecador, como a religião afirma que todos são pecadores. Paulo se referia a todos os judeus tão somente. Os gentios, não. Eles não tinham nada a ver com a comunidade de Israel. A nossa salvação foi por meio da fé. Ela já estava firmada em Abraão, era promessa. E ele nos tornou também eleito. Hoje somos propriedade exclusiva dele e ninguém nos arrebata de suas mãos. Precisamos nos posicionar dentro do tempo, o nosso raciocínio. Senão não vamos entender, porque a salvação é na mente. Eles nunca vão entender, porque não posicionam os seus raciocínios. Vê a salvação de uma outra forma, de uma outra maneira, com ritos, quando na verdade a salvação é na mente, é no entendimento, é crer na mente. E isso é dado tão somente pelo Espírito Santo. Homem algum pode dar o entendimento. Não se busca isso num banco de uma faculdade teológica, assentado todos os domingos numa classe bíblica de escola dominical, onde tem um leigo que é cego guiando cegos. Ali eles são alimentados com leite, sempre as mesmas coisas, nada muda, não tem novidade. Não reinam em vida, não descansam no Senhor. Não entende, não sabe qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. O contexto temporal é muito importante para se entender o quê? O Evangelho eterno, a graça de Deus. Sem esse contexto temporal dado pelo Espírito Santo através da salvação da mente, não se tem como entender. Então o velho homem já nasceu morto para Deus. Nós já nascemos na nova aliança.
Na graça nascemos no Cristo ressuscitado. Como eu li, Paulo dizendo: o meu corpo está morto, foi aniquilado por ele na cruz. Assim sendo, Paulo diz que não servimos mais o pecado. Ele se referia aos seus irmãos. Paulo também era um judaizante praticante do judaísmo. Então, era a vontade da carne. Os filhos de Deus, como eu disse que somos, são novas criaturas, porque já nasceram novas criaturas. Mas para a religião, você só é se pertencer a uma sinagoga. Aí você é uma nova criatura. Você seguir ritos, procedimentos dos homens, fazer parte de todo esse contexto religioso que está impregnado dentro desses tempos que eles chamam de igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Colosso, no capítulo 3, versículo 3, pois morreste e a vossa vida está oculta com ele em Deus. Paulo dizia isso aos irmãos ali de Colosso. O nosso Adão, Paulo disse, está morto. Se não existe lei, o pecado não é imputado. Mas quando a lei veio, o pecado passou a ser imputado. Sobre quem? Sobre o povo de Deus. E quem era o povo de Deus? Era tão somente Israel. Quando os tirou do Egito, disse: eu sou o vosso Deus e vós é o meu povo. As obras más traz condenação para essa vida. Por isso que eles estão debaixo de condenação dentro desses lugares. Porque vivem na prática das obras. Nós que temos o entendimento, não, porque já estamos na vida eterna com Ele. Nós já estamos na vida eterna com Ele. Não precisamos estar buscando a vida eterna, buscando o reino, querendo se aperfeiçoar na carne a fim de alcançar os céus. De lá nós viemos como espírito e para lá nós voltaremos. Nós não podemos mais ser dominados porque agora não somos mais carnais. Nós somos espirituais. Os carnais, sim, eles são dominados pelas obras. Nós somos espirituais. Ele não nos traz condenação. Está morto. Paulo diz: Jesus veio e matou o velho homem e vos justificou. Paulo pregava nos seus dias, naquele aion. E Paulo falava para quem? Para os antes da cruz. Nós não estávamos antes da cruz, e sim depois da cruz. E aí eles pegam toda a Bíblia, principalmente os que eles chamam de evangelho, e aplicam em todos. Quando nós já nascemos justos, quando nós já nascemos justificados nele. Paulo diz: o pecado já havia sido aniquilado. Nem lembranças, o templo já havia sido derribado. Ele foi destruído. O próprio Cristo Nazareno levou os seus discípulos, apontou para o templo em Jerusalém e disse: olha, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Provavelmente muitos não entenderam quando ele disse isso. Acabou-se os cerimoniais. Todo
o conjunto de 613 leis de Torá, eu cumpri. E agora eu digo, está tudo consumado. Eles não podiam mais ficar voltados para o templo de Jerusalém, viver os rudimentos, porque haviam sido libertados. Estavam livres agora. Não haviam mais fardos, mais julgos pesados sobre os ombros deles. Estavam libertos. E Paulo disse, permanecei, pois, firme na liberdade com que ele vos libertou. E nós, não. Nós que nascemos depois da cruz, já nascemos justificados nele, perfeito nele, novas criaturas. Mas a religião quer envolver a todos como se todos fossem judeus, como se todos fossem pecadores. O entendimento ainda não veio até para muitos na sua totalidade da graça. Tem pessoas da graça que sentem saudade dos templos religiosos, dos hinos, dos louvores que lá se cantavam, daqueles ritos, daquelas liturgias, daqueles cerimoniais. Estão com um pé aqui e com um pé acolá. Ainda alguns sentem sentimento de culpa, consciência pesada. Ainda não se libertaram, ainda não entenderam a mensagem, a revelação da graça do Evangelho eterno. Nós não precisamos de templos. Deus é espírito e ele é adorado em espírito e em verdade. Eu não preciso estar cantando para adorá-lo. Eu não preciso estar com uma letra diante de mim para adorá-lo. Até mesmo porque as letras desses hinos, sejam lá das denominações que forem, não tem nada a ver com todo o contexto bíblico que foi escrito tão somente para os judeus. Deu para você entender? Mas muitos ainda acham que louvar é você ficar cantarolando. Adorar é ficar cantarolando. E então sentem saudade ainda desses lugares. Ainda não foram salvos totalmente na mente. Deus está em você. Ele reina em você. A sua comunhão com Ele independe de ritos, independe de liturgias, independe de cerimoniais. Deus é espírito. Ele disse à mulher lá, a samaritana, virá dias em que o Pai será adorado em espírito e em verdade. E esse dia chegou. Não estamos debaixo nem sequer. Nascemos depois dele, como ensinam. Não estamos debaixo, nem sequer nascemos debaixo dele, como ensinam os religiosos. Com esses ensinos absurdos, negligenciando toda a obra da cruz, chamando o Filho de Deus de pecador. E os que assim fazem afrontam o Cristo que ressuscitou. Ele veio e matou o pecado. Ele veio e já cumpriu a lei. E você ainda chama o filho de pecador. Depois você lê Romanos capítulo 4, versículo 14 e 15. Paulo diz que a ira de Deus estava ativada por causa da lei. Mas a lei foi cumprida, tetelestai, está consumada. Porque eles não cumpriram a lei, eles quem os judeus não eram herdeiros, porque estavam não na lei. Deus não se irou contra os gentios, como muitas ainda pregam hoje, dizendo que Deus se ira, e ele vai se levantar, ele vai cobrar. Os gentios nunca estiveram debaixo da lei. Paulo afirma isso, ele deixa muito claro isso. Eles nunca estiveram debaixo da ira. Eles nunca estiveram debaixo do pecado nem de condenação. Quem? Os gentios nunca estiveram. Os que cometeram as obras más, obras da carne, tiveram suas consequências
E se hoje praticarem, terão consequência nessa vida. Mas como? Colhendo aquilo que se planta. Quem vive nas obras da carne? Os carnais e não os espirituais. Os espirituais não, porque são espirituais. A lei veio em função do pecado. Quem trouxe o pecado? Adão trouxe o pecado. Só que o pecado não era imputado. E aí então, com a vinda da lei, e por eles não cumprirem, por eles transgrediram, o pecado então passou a ser imputado sobre eles. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. Então passou a ser imputado. Por isso que todos pecaram, todos quem? Os judeus. E qualquer um dos judeus que dissesse que não era pecador, era mentiroso. Então, quando nós não nos incluímos nisso, como a religião tenta incluir as pessoas dentro desses fatos, desses acontecimentos que ocorreram antes da cruz, aí nós que temos esse entendimento, que temos esta visão, que dizemos que já nascemos na nova aliança, já nascemos no ressuscitado, eles não aceitam. Eles não aceitam. Então fica aí esta palavra para o nosso entendimento. Jesus tirou o pecado do mundo de Israel. E a religião vem e coloca o pecado de novo no mundo, dizendo para as pessoas que elas têm que se arrependerem. Quando o batismo era para arrependimento, sim, dos judeus, porque eles eram pecadores. Então a religião é o oposto de tudo quanto ele fez. Eles estão debaixo da maldição, praticando tudo da lei de Moisés, dos rudimentos. Então um beijo no seu coração, um forte abraço. Não esqueça de divulgar e compartilhar. Dê um like. Eu termino dizendo: nós, do Evangelho Eterno da Graça de Deus, amamos vocês.